E o corintiano, o Lucha, como é que sai desse clássico depois de um empate em 0-0 em casa? Bom dia, Samir. Bom dia, Razan, PVC, Perrone, quem nos acompanha de primeira. O Luxemburgo ganhou uma sobrevida, o Razan, mas não dá para dizer que, né, ele vive um grande momento no Corinthians, apesar, né, da classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians vai enfrentar o Fortaleza. A crise entre o Vanderlei e o Maziotti ainda continua. Isso é algo que, né, a gente apurou, não foi apaziguado ainda, apesar do Vanderlei, né, ontem, né, tentar falar outra coisa. Não, isso é normal. Eles estão tentando vender a ideia, né, tanto a diretoria como o Luxemburgo, que é aquele probleminha de trabalho, sabe, coisa simples, mas não é, né? Os profissionais praticamente não se falam, existe uma crise, existe, né, alguns jogadores, né, na verdade, alguns não, né, grande parte do elenco que ficou do lado do Maziotti nessa situação. Uma coisa que eu apurei, o Razan, é que a diretoria do Corinthians, internamente no Corinthians, muita gente reconhece que deu poder demais para o Maziotti, tá? Mas, porém, nessa treta aí com o Vanderlei, ele tem total razão. Então, por isso que o Vanderlei foi para o Clássico ontem ameaçadíssimo no cargo. Se o Corinthians tivesse perdido o derby, a chance de demissão era muito grande, por conta da crise interna que existe, por conta do desempenho do time na temporada, nos jogos, apesar, né, da classificação, repito, na Sul-Americana, o desempenho do Corinthians não é muito bom, e porque o Corinthians, né, tem a data FIFA, né, como todo mundo tem, todo clube tem, claro, e seria interessante caso, né, o Corinthians tivesse tomado uma pancada no derby, o Corinthians já contratar um novo técnico para ele trabalhar nesse período de data FIFA. O que pega realmente, né, entre Corinthians ou entre Vanderlei e Maziotti no Corinthians é a questão Renato Augusto. Ontem, por exemplo, ele ficou no camarote, não jogou a partida, porque não está 100%. E uma coisa fica clara: o Renato Augusto não vai mais jogar se não estiver 100%, porque foi exatamente por isso que o estopim, né, da briga entre Samir, o Vanderlei e o Maziotti. Então, aí é que tem uma coisa que ontem acho que podia ter uma pergunta direta, porque a pergunta que esbarrou nisso, ela circulou um pouco demais e o Vanderlei acabou mudando de assunto. A informação que me chegou é que o Vanderlei cobrou o Maziotti por uma suposta ocultação de informações sobre o estado real do Renato Augusto. Foi isto que aconteceu? Ou o Vanderlei entendeu que estava faltando informação e entendeu errado? Ou, de fato, havia informação oculta do estado de saúde real do Renato? A questão, o PVC, não dá para a gente realmente saber, né, se o Maziotti ocultou ou não algum tipo de informação. O grande problema, né, que não sei se alguém já falou sobre isso, mas eu vou falar agora aqui no UOL, é que o Vanderlei, no jogo contra o Goiás, né, no último dia 27, ele havia decidido que o Renato Augusto e alguns jogadores, né, os principais jogadores do time, iam ser poupados, visando a partida contra o Estudiantes. Todo mundo já esperava que ia ser aquele sufoco. E aí o que ele faz? Ele coloca o Renato Augusto e alguns jogadores para realizar um treino físico. Às 15 horas ele marcou o treino, esse treino terminou no fim da tarde, praticamente, com o Renato Augusto e os jogadores que não iam atuar contra o Goiás no CT Joaquim Grava, e no mesmo dia ele coloca os jogadores na partida. Aí foi o estopim de tudo. E por isso, lembrando que a discussão mais ríspida aconteceu no vestiário da Neoquímica Arena depois desse jogo, porque o Maziotti entendeu que o Vanderlei poderia até utilizar os jogadores contra o Goiás, mas não colocá-los para treinar no mesmo dia. Então, os atletas treinaram e foram utilizados na partida contra o Goiás. Muito se deve também para o resultado parcial do jogo. O Goiás vencia por 1-0 e o Corinthians empata com um cruzamento, né, do Renato Augusto para o Michael, e o jogo termina 1-1. Então, esse foi o grande estopim. O Vanderlei já via, claro, né, a questão do Matias Rojas, do Lucas Veríssimo e muitas vezes do próprio Renato Augusto,
Mas o fato dele colocar os atletas para realizar um treino físico no mesmo dia do jogo, aí pegou mesmo. E escalar, né? Porque ele falou na coletiva que provavelmente não escalaria o Renato Augusto se não estivesse perdendo a partida. O Samir, a ausência do Renato Augusto no derby é algo que chamou muita atenção, porque é o principal jogador do time e esse planejamento prévio dá a ideia de que talvez não tenha sido feito da melhor maneira. Como isso repercutiu quando sai a escalação, o Renato Augusto não está nem no banco. Imaginava-se que ele seria uma peça fundamental para o Corinthians num clássico desse tamanho. Sim, né? Mas acabou vazando já antes que ele, né, talvez não jogaria porque não estava 100%. E tanto que o Vanderlei, né, o Corinthians divulga os relacionados, divulga, né, a última nota, aquela que tem a ficha técnica do jogo, tudo, e não divulga os relacionados. E aí já começa o mistério se o Renato Augusto ia para o jogo ou não. Então não causou tanta surpresa o fato dele não estar no jogo. É claro que faz muita falta, é o craque do time, e o Renato acabou ficando no camarote. Acho que fica evidente aí, o Razan, que o Renato agora vai voltar quando estiver realmente 100%, porque ele, querendo ou não, né, o Renato talvez nem tenha culpa nisso, ele é o pivô do caso, né? Essa é a verdade dessa briga aí com o Maziotti. E o Maziotti, ele é muito querido pelos jogadores, né? Eu já expliquei isso aqui no fato do o Renato Augusto hoje talvez nem estaria mais jogando futebol se não fosse o Maziotti, todo o trabalho que o Maziotti fez com o Renato e alguns atletas. Então o Vanderlei mexeu numa situação que realmente pegou para ele, né? Os atletas ficaram do lado do Maziotti. E até a diretoria tenta apaziguar a situação. Claro que numa entrevista eles não vão falar isso, mas eles também ficaram do lado do Maziotti. Por isso que o Vanderlei corria risco de demissão ontem no Clássico. A crise, se fosse só o desempenho do Corinthians nos jogos, talvez o Vanderlei não ia pendurado para o Clássico, ameaçado de demissão, porque ele acabou de classificar o time aí, querendo ou não, apesar daquele amasso lá do Estudiantes, classificou. Mas a crise realmente pesou bastante e o Renato é o pivô dessa crise, né, o Razan? O Samir, agora o Lucha falou que na entrevista que não chegou a conversar com o Duílio sobre uma possível saída de fato do comando técnico. Como é que está isso nesse momento com essa sobrevida que você traz em relação ao Clássico, depois de não perder, ficar no empate? A diretoria está cozinhando a situação, né? A ideia, todas as fontes que eu conversei antes do jogo era o seguinte, ó, tá bancado até domingo. Então era uma situação realmente de risco e agora a gente vai ficar atento com os próximos jogos, né, Razan? Eu acredito que por conta dessa crise que ainda não foi resolvida, tá? Ela não foi apaziguada, a crise ainda existe. Eu acredito que todo jogo agora os olhares vão estar em relação ao Luxemburgo, porque se o Corinthians continuar com esse desempenho ontem no Clássico, por exemplo, foi de novo o Corinthians, né, abdicou de jogar no seu próprio campo. Era um derby? Era um derby. Mas mais uma vez, né, o Corinthians ficou lá atrás. Isso pesa bastante também. O desempenho do Corinthians nos jogos, a performance do Corinthians é bastante ruim. Eu sempre venho falando isso aqui para o nosso público. E o PVC mostrou aí, né, deu um spoiler aí da prancheta. O Palmeiras, sem o Dudu, tá procurando uma maneira diferente de jogar, né? Com 5 lá na frente. Olha só a diferença. O Corinthians não. O Corinthians joga no 4-1, 4-1 e acabou. O Corinthians começou o jogo ontem no 4-1, 4-1, fez as 5 substituições e depois das 5 substituições, sabe qual era o esquema? 4-1, 4-1. O Corinthians, taticamente, é muito pobre. Ele não tem uma triangulação. Os laterais não passam do meio campo, até porque o Vanderlei usa zagueiros, né, de laterais. O Bruno Mendes, que é um zagueiro de ofício, e o Fábio Santos, que faz a função de zagueiro. Então, por exemplo, o Wesley pega a bola e ficava se matando sozinho lá na frente, porque o Fábio Santos não passa. Vocês podem tentar trazer na memória um lance que o Fábio Santos foi na linha de fundo, no ataque do Corinthians para fazer um cruzamento. Não existiu durante toda a partida, e muito menos do Bruno Mendes do outro lado. Então, o Corinthians é um time extremamente pobre, que fica todo mundo lá atrás e joga a bola ou para o Yuri Alberto lá na frente e o Wesley, né, quando o Vanderlei o escala como titular. Só uma observação aqui, que eu acho que é importante sobre o trabalho do Vanderlei. Eu acho que tem pecados dele, evidentemente. O Vanderlei não é sombra do técnico que ele foi. Aos 71 anos, mais idoso técnico da história do Corinthians. Agora, tem uma parte disso
que é Corinthians, né? Vamos combinar. O Corinthians é o time que neste ano perdeu para o Estudiantes por 1-0 e classificou nos pênaltis e que no ano passado empatou 0-0 contra o Boca Juniors, desfalcado, e foi heróica a classificação contra o Boca Juniors nos pênaltis, na Libertadores, nas oitavas de final. São jogos parecidos, interpretações diferentes. O Vanderlei pegou um time em 17º lugar no Campeonato Brasileiro. Ele tinha 7 titulares acima de 31 anos. O time rejuvenesceu. O time de ontem tinha Gil, Fábio Santos, Cássio, Juliano, depois entrou. Juliano, exato. 4 titulares acima de... Ele diminuiu de 7 para 4 titulares acima de 31 anos. Efetivou o Murilo como titular. Quando ele chegou, o último jogo tinha sido o Balbuena, com o Gil, com o Cuca e com o Danilo. Aí efetivou o Murilo como titular, colocou o Moscardo para jogar e perdeu 5 jogadores de quando ele chegou. Um que ele queria que perdesse, né, que era o Balbuena, ele quis perder. O Duqueiroz, que estava negociado, ele decidiu que não ia mais jogar. E quando o time criou um nível de estabilidade defensiva, perdeu o Adson, o Murilo e o Roger Guedes. O Roger Guedes chegou a fazer metade dos gols do time no ano. Não estou dizendo que o trabalho do Vanderlei é bom. Só acho que tem um pedaço da responsabilidade que é do Corinthians. Porque o Corinthians tem vindo nessa toada há 4 anos. Então, o Vanderlei não é o melhor técnico do Brasil há muito tempo. Não se está discutindo que o Vanderlei poderia conseguir mais, mas o Corinthians também oferece pouco. Tem esse aspecto só para ponderação. Queria te ouvir, Perrone. Eu acho o seguinte, o que o PVC fala aí, eu concordo. O Lucha ele traz alguma evolução para o time, mas não é na velocidade que o Corinthians precisa, não é da maneira que o torcedor queria. Aliás, trazer para vocês um pouquinho do cheiro ali da arquibancada. Eu estava ontem na Arena e conversando com torcedores, tanto no estádio quanto no metrô. Cara, assim, é impressionante. Ninguém das pessoas que eu conversei, cara, ninguém mais está aguentando o Luxemburgo. É uma não sei se má vontade a expressão, mas é uma crítica muito pesada em relação às escolhas dele, às vezes de escalação, de substituição, e acreditem, muito por conta das entrevistas dele. Então, assim, o torcedor tá bem atrás, assim, bem com o pé atrás, bem torcendo muito o nariz para o Vanderlei. Inclusive, quando tem o anúncio da escalação e tal, você percebe ali o Moscardo, um cara muito aplaudido, e aí quando chega no Vanderlei, eu não vou dizer que tem vaia, mas, sabe, dá aquele meio muxoxo ali, não tem aquele aplauso geral. Então, acho que nesse contexto todo da situação do Lucha, a gente também tem ali a torcida, apesar de não ter manifestação organizada contra eles, que é o que realmente interessa para a diretoria, a gente vê a torcida torcendo muito o nariz para o Vanderlei. O Samir, você ia completar, mas queria te ouvir também sobre essa data FIFA agora, como é que fica daqui para frente, porque para os jogos e o Corinthians, assim como todos os outros times, não vai ter partidas pela frente. Dá um tempo para ele dar uma tranquilizada nesse ambiente? Vai ter uma vida um pouco mais tranquila ou a pressão deve continuar? Como é que você está vendo pelo que você ouve no bastidor? Sabe qual é o problema? O problema do Vanderlei é o próprio Vanderlei, né? Ele, nessa questão da data FIFA, se vai dar uma apaziguada, depende dele. O problema do Vanderlei é isso, ele tem que tirar a cabeça dos anos 90, porque essa coisa de arruma confusão ali, arruma confusão aqui, ele vai para a coletiva armado, querendo discussão, ele tem que mudar. Difícil ele mudar agora também, né? O Vanderlei foi a carreira toda assim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu lembro, na primeira coletiva dele no Corinthians, ele estava falando da CPI, Razan. Não faz sentido, ninguém estava falando da CPI. As pessoas me acusam da CPI, a CPI. Cara, esse era um assunto há 10, 15 anos, né, atrás, que a gente até falava, essa é a verdade, mas passou, ninguém falava mais isso. Então, eu acho que ele ainda está com a cabeça lá nos anos 90, o 2000, né, enfim, a própria escalação do Pedro, né, o Endrick entrou ontem no jogo, arrebentou com o jogo no final. Se talvez tivesse entrado antes, né, o Corinthians
O Corinthians talvez até tivesse perdido o jogo. Foi para cima, jogou muito bem. E o Pedro no Corinthians? Essa coisa dele, eu não escalo o jogador que foi negociado. O Corinthians não tem jogador de profundidade. O único jogador de profundidade que o Corinthians tem no elenco é o Wesley. E o Wesley, ele tem as suas limitações. Ele tem velocidade, ele vai para cima do marcador, mas você vê que o último lance dele, muitas vezes ele não sabe o que fazer. O Pedro já é um jogador que o próprio Cássio falou. Ele falou, eu nunca vi um menino como esse, desde que eu cheguei ao Corinthians, que subiu da base para treinar com a gente, tão diferente como esse. Então, assim, tem algumas coisas do Vanderlei que ele que precisa mudar. Ele poderia usar o Pedro, por exemplo, mas ele não. Ele tem aquela coisa de que eu sempre fiz assim e eu sempre vou fazer. Ele tem que se atualizar. Depois ele não gosta de ouvir essa questão. Ele não fez sempre assim, né? Ele não fez sempre assim. O Flávio Conceição, jogador dos anos 90, que ele usou até... Foi vendido. Não, eu lembro desse caso que você citou do Flávio Conceição, mas é uma exceção, né? Muitas vezes ele manteve essa tese. Não sei se foi também pelo Flávio Conceição, vamos dizer, um trauma, né, da questão Luizão em 2001, que ele colocou o Luizão para jogar e a negociação com o Borussia acabou não vingando. Eu não sei se depois daquilo ele ficou mais extremista em relação a isso. Talvez pode ter sido, porque ele sempre cita essa questão do Luizão. Mas até respondendo a pergunta do Razan, vai melhorar agora com a parada? Vai depender dele, Razan, porque ele que precisa querer apaziguar a situação também, porque ele tem um elenco agora para ele tentar conquistar esse elenco novamente, e a questão com o Maziotti eu acho que vai se arrastar, porque a briga foi feia, tem as vaidades, né, dos dois lados, é difícil.